Fala pessoal, mais um vídeo do canal Sou Amigos Então. E vocês veem aí no noticiário, principalmente o internacional, que o pessoal lá de fora está preocupado com a Amazônia, que o governo Bolsonaro está acabando com a Amazônia. Estão falando aí, é a narrativa oficial contra o atual governo lá no estrangeiro. E aí, tudo isso porque o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele cortou uma mata de ONG ambientalista lá na Amazônia. Só por isso. Então, eu vou ler essa frase aqui do Dom Esdras, que fala justamente como é que está se construindo essa narrativa aí e qual é o interesse dos globalistas lá na Amazônia. Vamos lá. Aqui é a Amazônia, sob a ameaça dos globalistas. A cada dia que se fala mais sobre a nossa Amazônia, suas riquezas, terras indígenas, questões de preservação, mas o que e quem está por trás destas ameaças e quais são os seus interesses? Segue a Fred, ele marca aqui o ministro. Aqui. A maior ameaça que os globalistas têm com o Brasil é de explorarmos nossas riquezas e nos tornarmos uma potência mundial, tendo em vista o nosso potencial no subsolo amazônico. Aqui mostra que esse mapa, que tem aqui, né, os pontos: ouro, estanho, nióbio, petróleo, gás natural, potássio, calcário, manganês, ferro, alumínio, diamante, cromo, lignito e urânio. Vendo aqui no mapa, mostra que tem mais ouro e nióbio. Só aí, esse pessoal aí está aí da academia desdenha do nióbio, só porque é o Bolsonaro que fala, e o Enéas falava antigamente do nióbio. Aí fala, falando do nióbio, tem aqui no Brasil em abundância, mas isso aí não vale nada. Sendo que muita coisa lá fora acaba sendo usada lá, tendo com material nióbio e é tirado daqui do Brasil. Mas é só porque foi o Bolsonaro que falou, foi o Enéas que falou, aí isso não vale nada. Para o pessoal da academia. Continuando. Os globalistas têm várias maneiras de impedir nosso crescimento. São elas: 1. Demarcação de terras indígenas. 2. A falsa proteção do meio ambiente. 3. Mídia progressista através de fake news ecológicas. É o que mais tem aí, né? Vai falando da Amazônia, o desmatamento tá aumentando, não sei o que. É a narrativa contra o governo do Bolsonaro lá fora, narrativa oficial, como tinha falado. 4. Sínodo da Igreja Católica, lá o tal do Sínodo da Amazônia. E 5. Corredor AAA. Então vamos lá. Antes disso, vou contar uma história que vocês não sabem. Uma quase invasão estrangeira para nos tomar a Amazônia e como a esquerda, através das demarcações de terra, vem ganhando dinheiro e títulos internacionais de doutores, FHC e Lula. Em 1982, houve uma quase invasão na Amazônia, provavelmente por tropas de comandos britânicos próximos à Raposa Serra do Sol, aquela que o Lula, o Mula, decretou área indígena e no dia seguinte entregou a administração para o CIMI, Conselho Mundial de Igrejas, órgão mantido pelos regimes monárquicos da Europa, por intermédio do banco Rothschild, ou Rothschild, não sei como é que se pronuncia, que é o banco da Inglaterra. Lembrando que a família Rothschild é aquela família dos globalistas. Que está aí não é só dessa época agora não, vem de muito tempo, desde o século XIX, se não me engano. Quem fala muito isso é o Daniel Ferraz, do canal Daniel Ferraz. Essa quase invasão foi por forças que saíram de belonaves fundeadas no Caribe, frente à Guiana, entraram pelo território dela e foram até Essequibo, enorme área que o Brasil perdeu no começo do século XX para a Inglaterra e hoje é parte da Guiana. A Guiana, que é uma colônia inglesa.
Essas forças, grande contingente muito bem armado, sentaram praça na margem deles, frente ao Brasil. Porém, um caboclo viu e correu para avisar o comando militar da região. Esse avisou Brasília. Nessa época, o exército tinha pouco contingente na região. Por sorte, estava ocorrendo um grande treinamento das forças brasileiras, Exército, Marinha e Aeronáutica na Praia Grande, próximo de Peruíbe, São Paulo, e rapidamente o governo as regimentou e enviou à fronteira de Roraima. Junto foram os tucanos da FAB, que começaram a voar em círculos e dentro do território nosso, mas beirando as margens do tal rio, onde estavam acantonados o tal exército possivelmente invasor. Andeu outra. Quando viram que o passeio ia ficar pesado, bateram em retirada. Por isso existe tanto zelo e preocupação do presidente Bolsonaro, do ministro Ricardo Salles, do Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores e do Exército, atualmente naquela área. Não é de hoje que eles querem tomar a Amazônia. Então, eu vi uma história de que o príncipe Charles estava interessado nessa área da Raposa Serra do Sol, e pelo jeito aí foi essa história aí de uma invasão aí, novamente uma invasão britânica na Amazônia, lá em 1982. A partir da entrega da Raposa Serra do Sol para o CIMI é que o Lula, começou a receber honrarias e títulos na Europa e foi até recebido pela rainha da Inglaterra. Agora vocês entendem por que defendem tanto as demarcações de terras indígenas e FHC também. Então, olha só como o pessoal da esquerda ele é cara de pau, né? Porque fala que o Bolsonaro quer entregar a Amazônia para os Estados Unidos. Sempre tem essa coisa de que os Estados Unidos querem a Amazônia. Isso também, essa narrativa tem lá no Exército. É coisa dos Estados Unidos, não pode fazer coisa com os Estados Unidos, que eles vão lá. Aí o Brasil vai entregar a Amazônia. Enfim, você vê muito bem quem foi o entreguista, que foi o Lula, que foi o FHC. Aí fala, né? O que é o AAA? Andes, Amazônia, Atlântico. É uma grande faixa que pega dos Andes, Amazônia e Atlântico, de 136 milhões de hectares, que poderá fazer com que percamos a soberania nessa área, devido às suas enormes riquezas, tanto biológicas quanto minerais. Sob a desculpa de preservar o meio ambiente, mas que na verdade é para impedir o nosso crescimento através dos recursos naturais, os globalistas, através de um projeto da Igreja, Sínodo, pretendem tornar essa área de preservação permanente, o que não seria mais solo brasileiro. Aí o AAA é uma ameaça à soberania nacional. Matéria aqui. Aí falando do Sínodo da Amazônia. O Sínodo é um encontro de bispos da Igreja Católica, que terá como pauta principal a proteção dos povos indígenas da Amazônia, mas que na verdade será uma maneira de pressionar e autenticar a necessidade para a existência do AAA sobre a tutela da ONU. Aí o Sínodo da Igreja Católica. A preocupação do presidente Jair Bolsonaro e do general Heleno é que tanto que eles colocaram até a espionagem para funcionar. Eles negam, mas o GSI, o gabinete institucional, né? Gabinete de Segurança Institucional, e a ABIN, né, a Agência Brasileira de Investigação, de Inteligência, perdão, estão espionando os bispos e com muita razão. Não sei se pode ser verdade. Então, vamos lá, espero que seja, né? Então, um link que botou aqui. Vamos perceber cada vez mais os ataques da esquerda, desse da mídia mainstream, que por todo o mundo com falsas matérias, dizendo que
dizendo sobre o desmatamento recorde, a perca dos direitos dos índios, a perda dos direitos dos índios e defensivo agrícola voltou a ser agrotóxico, para emplacar a narrativa que o nosso governo não cuida da Amazônia. Olha isso. Ele tá mostrando aqui, ó. Ó, capa da Economist, né? Death Watch for the Amazon. Que é a ameaça do desmatamento. Desmonte de Bolsonaro pode levar a desmatamento da Amazônia. Ponto irreversível. Diz físico que estuda floresta há 35 anos. É The Guardian. Bolsonaro se ilude achando que vai esconder o desmatamento da Amazônia da comunidade internacional. Aqui. Aumento de 268% do desmatamento, saída do Acordo de Paris, mineração e grandes obras. Amazônia no governo Bolsonaro. Olha só as narrativas. É o que a mídia está falando. Ele está falando aqui, começou a fazer uma matéria no dia 8 de agosto. Gostaria que vocês vissem isso. O interesse deles também é destruir nosso acordo de livre comércio com a União Europeia, pois sabemos que o quanto o nosso país irá crescer, mas os europeus odeiam e boicotam quem não preserva o meio ambiente. Aqui. Ele faz aqui o texto, tá aqui. Também vou ler o texto dele aqui. Meu intuito com tudo isso é aprender mais com fontes seguras e mais histórias sobre a Amazônia. Assim posso fazer uma matéria denunciando quem verdadeiramente entregou a nossa Amazônia. O Lula Arápio entregou essas reservas nas mãos de ONG estrangeiras e da Igreja Católica Comunista, a troco de muito dinheiro em títulos internacionais, como tinha falado antes. A verdade é essa, que por isso nosso presidente Bolsonaro, junto com os militares, trava essa batalha contra eles. O presidente Bolsonaro contra o Deep State no Brasil. Preste atenção que de agora em diante a mídia vendida vai começar mais a ladear sobre o desmatamento crescente da Amazônia, como tinha falado. Vão tocar essa falsa tecla dia e noite, e o Deep State tentando destruir a imagem do governo dentro e fora do país. Já sabemos dos planos deles e medidas que estão sendo tomadas. Cada dia se faz necessária uma defesa da verdade, pois a intenção deles é destruir o acordo de livre comércio com a União Europeia. Eles sabem que isso irá trazer muito crescimento para o nosso país, mas ao mesmo tempo sabem que os europeus dão muito valor às questões ambientais. Portanto, é o meio ambiente a forma que encontraram para nos atacar. Nosso país está prestes a assumir a liderança mundial na produção de alimentos, e por si só já incomoda muita gente grande. Vão também atacar as questões ambientais através das questões agrícolas, que a partir de agora vocês estão vendo voltar a palavra agrotóxicos, palavra esta que tinha sido abolida durante os governos do PT. Eram defensivos agrícolas, portanto, já podem perceber o quanto era uma simples mudança na maneira da nomenclatura ao mesmo produto, altera fortemente a maneira como os leigos enxergam esta questão. Então, está falando aqui o seguinte, que agora, né, a esquerda está com esse discurso de que o governo Bolsonaro está envenenando nossa comida com agrotóxicos. Lembrando que na época do PT não se falava em agrotóxicos, falava em defensivo agrícola, não tocava nesse assunto. Mas está aí explicado o porquê dessa narrativa aí de que o governo Bolsonaro está aí destruindo a Amazônia, aí tá falando aí um especialista falando lá que não, tem que haver ali uma invasão na Amazônia para preservar a Amazônia, né? Enfim, é isso que está acontecendo nessa narrativa aí pelo mundo. Aí esse foi um dos motivos desse tweet do General Vilas Boas. Então vamos ler aqui o tweet do General Vilas Boas. Então logo o Mercosul assinou o tratado com a União Europeia, deu-se início a uma enxurrada de acusações contra o Brasil, usando argumentos ambientalistas e de higienista, que incluíram publicações em órgãos de imprensa norte-americana. Na verdade, trata-se de tentativas de criar barreiras não tarifárias contra nossos produtos. Quanto à riqueza, à inteligência brasileira, englobando a imprensa,
universidade, partidos políticos entenderão que essas são as ferramentas empregadas. Quando a inteligência brasileira, englobando a imprensa, universidades, partidos políticos, entenderão que essas são as ferramentas empregadas pelo moderno imperialismo. É triste ver a submissão que houve no Brasil durante tanto tempo. Pois é, né? Aí falam que é o Bolsonaro que é o entreguista. Aí viram lá atrás que quem foi o entreguista. Aí neste aqui podemos perceber que ele sai em defesa do país, da soberania na Amazônia e mostra que aos países europeus que nenhum deles tem autoridade para falar sobre a nossa preservação, pois não são bons exemplos na questão ambientais. A Amazônia é nossa. Aí eu ver o tweet do General Vilas Boas. Nenhum país do mundo tem autoridade para ensinar o Brasil como devemos tratar nosso meio ambiente. A Noruega ainda caça baleias, explora petróleo dentro do Círculo Polar Ártico e detém 30% das ações da mineradora Hydro Alunorte, que prometeu derramamento criminoso de metais pesados em Barcarena, no Pará, sem que saiba ter-lhe aplicado nenhuma sanção. A Alemanha tem uma matriz energética mais poluidora do que a nossa. E aos Estados Unidos, que age movido pelo lobby do seu agronegócio, que se sente ameaçado pelo Brasil. Perguntamos, aonde estão os seus índios? O Brasil, por seu lado, está à frente do cumprimento das metas da reunião de Paris. Bem fazem os responsáveis por nossos órgãos ambientalistas e indigenistas por não se submeterem a tais pressões. Saberemos desenvolver o Brasil ao mesmo tempo que preservaremos o meio ambiente e protegeremos os nossos índios. Tá falando que tá jogando na cara do países como Noruega, como Alemanha, principalmente a Alemanha. A Angela Merkel foi lá na reunião do G20 a falar mal do Bolsonaro. Peraí, você está desmatando a Amazônia, não sei o que. Aí o Bolsonaro falou, você. Aí tá. As florestas aí lá da Alemanha é tudo reflorestado. Aqui no Brasil a gente preserva. Enfim, continuando aqui. Vamos atacar dizendo que não preservamos a Amazônia, os povos indígenas, o meio ambiente, para pôr o plano deles de efetivar o AAA e nos tirarem parte da Amazônia, brecarem nosso crescimento, destruírem o acordo com a União Europeia, pois assim Jair Bolsonaro teria menos chances de reeleição. Não nos tornaríamos uma potência, não iríamos avançar mais do que eles desejam. E vale a pena lembrar que para eles, quanto pior, melhor. Aí terminou aqui a Fred, que explica muito bem o porquê dessa narrativa internacional de que o governo Bolsonaro quer acabar com a Amazônia. É por isso aí os outros países querem fazer de tudo aqui em nome da proteção da Amazônia, querem invadir, querem pilhar, querem fazer de tudo aqui, porque se o próprio Brasil começar a explorar riquezas da Amazônia, aí ninguém segura o Brasil vai crescer demais. E aí, com isso, os outros países eles sabem disso, que se o Brasil crescer, aí já era, ninguém segura. Então aí eles precisam usar toda essa narrativa para que impeça o crescimento do Brasil. Então é isso. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, comentem e até a próxima.